Olá, minha amiga, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz e estou aqui hoje para continuarmos o nosso estudo do livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, o volume 1, que nós ainda estamos. E hoje nós vamos falar de um momento que eu acho fantástico da história do cristianismo, a Anunciação a Maria, na bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vens chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo, e eu te anuncio nos sinos das catedrais. Que maravilha, né? Pois isso é um símbolo, é uma metáfora. Lá em Lucas, no capítulo 1, nos versículos de 26 a 38, nós vamos ver que ele coloca que no sexto mês foi enviado da parte de Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma viagem prometida a um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Aí a gente já vê que a comunicação do anjo a Maria ocorre 6 meses após a concepção de Isabel. Então o mensageiro é o mesmo que falou com Zacarias, ou seja, Gabriel, homem de Deus, né? E, no entanto, o fato não mais ocorre em Jerusalém, e sim numa cidadezinha desconhecida da Galiléia, chamada Nazaré, onde morava uma mocinha, alguns chegam a dizer que ela tinha 13 anos, que estava noiva. A cidade de Nazaré só nos é conhecida através das citações dos evangelhos, porque nem no Velho Testamento, nem em nenhum autor profano a gente vai ver o nome da cidade de Nazaré. Não tem. Só nas citações do evangelho. Também não temos escrito em hebraico e apenas a sua transcrição para o grego, com 6 variantes diferentes: Nazaré, Nazarete, Nazareth, Nazaré e Nazarate e Nazarate. Então Lucas frisa com uma certa insistência que Maria não estava ainda casada. Ela era noiva, ou seja, ela era prometida, como lá no grego a gente vai ver que a palavra usada para noiva é exatamente essa, prometida, que tem o sentido justamente de prometer em casamento, né? Contratar um matrimônio. E aí a gente vê que esse matrimônio só se completava quando a noiva ia morar na casa do noivo, que aí então realmente se tornava seu marido. E aí a gente vai ver que Lucas só dá a José o título de pai quando fala da apresentação de Jesus ao templo. Aí ele chama José de pai. Então, entre os judeus, porém, desde que se contratava o casamento, a noiva já era considerada ligada ao noivo de uma forma tal que um mínimo erro dela era catalogado como adultério. A gente vê isso lá no Deuteronômio. Então, todo esse nosso sistema terráqueo está, na verdade, constituído, como diz Pastorino, né? De uma forma que a gente vê que não se trata de um misticismo nem de um cabalismo, é uma verificação que a gente pode ver ali, conhecendo, na verdade, que todos os acontecimentos, todo o simbolismo desses fatos que são relatados
são baseados no número 7. Então, como o 7 é considerado como sendo a etapa final, o penúltimo passo se representava aí pelo número 6. Então, a gente lê no 6º mês. Isso significa o quê? Que o símbolo vai ser dado a quem está estudando isso como a penúltima etapa da fase do desenvolvimento. Então, o 6º mês de Isabel significaria aí que estaria prestes a se consolidar o momento em que o mestre aparece. É justamente quando o homem de Deus, Gabriel, anuncia a última etapa do processo. Então, é a anunciação como sendo ali as vésperas do momento que se dá justamente na Galileia, que significa região cercada do íntimo da criatura, né? É a cidade que tinha o nome de Nazaré, e o nome constitui um grande símbolo aí também, em termos do aramaico, né? Que a gente vai ver que não consta ter havido na época nenhuma cidade real com esse nome, só essa cidade, Nazaré. E a palavra Nazaré parece, como diz Pastorino, derivar-se do radical hebraico nazir, que significa separado, consagrado, ligando-se aí ao nazireano, instituído por Moisés lá em Números. Então a gente vê que o mestre Jesus, no caso aí, aparece num lugar separado da região cercada, ou seja, no coração do ser humano, né? Falando através de uma voz silenciosa. Aí o evangelista vai anotar que a aparição se deu a uma virgem e que ela estava prometida a um homem. Ou seja, a intuição está sempre ligada ao intelecto. E como diz Pastorino, mormente, quando no caminho espiritual, quase sempre se filia a uma pessoa humana que a guia intelectualmente pela estrada da evolução. Então, o sentido aí da palavra José é Deus acrescenta, ou seja, Deus dá por acréscimo de misericórdia, Deus cede, né? Então, coincide aí com o título de Filho de Davi, já que Davi significa o amado. Então, por isso a gente compreende que o intelecto, quando se dedica às coisas divinas, quando se dedica ao estudo das realidades espirituais, se torna amado e a ele Deus acrescenta sabedoria. Ou seja, não é por privilégio, mas por simples efeito de uma sintonia vibratória que se dá. Se um rádio está sintonizado com uma estação, que é a estação transmissora, ele vai receber dessa estação as ondas, não por uma predileção da estação, mas porque as condições de sintonia favorecem a receptividade. Então, do mesmo modo, Deus dá igualmente, infinitamente, a todos nós, cada um recebe segundo a sua capacidade. Como diz Pastorino, no oceano divino vogam o pequeno caiaque e o transatlântico, sendo que a gente vai ver que, de acordo com a capacidade de um e do outro, a gente vai ter a possibilidade de graçar esse oceano. Então a gente percebe que existe uma representação aí de um mestre que fala ao intelecto, suscitando dúvidas, como a situação de Zacarias, né, segundo a característica própria do intelecto. E com Maria nós temos a representação do mestre que se dirige à intuição e é aceito, porque a intuição sente a verdade da manifestação. Então, continuando no texto bíblico, a gente vai ver que é colocado por Lucas que, aproximando-se dela, o anjo Gabriel lhe disse: alegra-te altamente favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar: que saudação seria essa? A famosa saudação da Ave Maria, né? Pois bem, a saudação do anjo a Maria
é uma saudação concisa. É uma fórmula que significa alegra-te. Ou seja, a gente precisa observar que nessa saudação os gregos traziam bons augúrios de alegria, enquanto que os orientais desejavam paz, que era o shalom. E os latinos, na verdade, faziam votos de saúde, como salve, ave, vale. Então a gente vai perceber que no grego a gente tem uma palavra que representa uma posse permanente, ou seja, não transitória, da graça, da perfeição, da beleza, tanto física quanto moral. Então, quando a gente usa na saudação de Gabriel, em um tom vocativo, esse perfeito, que é utilizado no grego, né, assume quase um papel de um adjetivo substantivo. Ó perfeitíssima, ó altamente favorecida, que a Vulgata colocou como cheia de graça, como a gente fala, né? Ave Maria cheia de graça. Pois bem, é altamente favorecida. Então a gente percebe, o Senhor está contigo. Não se trata de, como a gente vê em Ruth, do desejo de que o Senhor esteja contigo, mas sim de uma afirmação categórica. É uma constatação a respeito de um fato conhecido por Gabriel. Ele não está desejando que o Senhor esteja, ele está afirmando que já está. Então Maria se perturba não pela presença de um homem jovem a seu lado. E Gabriel, com certeza, deveria ali naquele momento apresentar uma beleza extraordinária em termos físicos, mas sim das palavras de saudação que são proferidas. Ela fica extasiada com aquele elogio inesperado da parte de um estranho. Então a gente percebe também a questão do símbolo, né? A mente transmite sempre com imensa alegria quando anuncia a presença divina dentro da criatura. O Senhor é ou está contigo, vive dentro de ti, ou seja, habita em ti. É a vida que pulsa em ti. Então, quando o homem ouve essas palavras silenciosas dentro do próprio coração, invariavelmente se perturba. Então, que palavras estranhas são essas? Que palavras esquisitas são essas, dirigidas a uma criatura ainda tão cheia de defeitos? A voz íntima, no entanto, diz a todo: alegra-te, filho de Deus, és altamente favorecido pela divindade, porque Deus habita em ti. Olha que fala interessante, né? Então a gente vê, continuando lá do texto bíblico, a gente vai ver que Lucas vai dizer: disse-lhe o anjo, não temas, Maria, pois conquistaste benevolência da parte de Deus, e conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará no futuro sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Olha aqui que interessante, né? Essa fala profunda. Nesse momento, Gabriel exorta Maria a não temer, porque ela conquistou a benevolência de Deus. Então o anjo não se apresenta a Maria dando nome, dando posição, como fez com Zacarias. Não. Então a gente percebe que Lucas revela apenas que o mensageiro foi o mesmo nos dois casos. E aí, nesse momento, a gente vê que conquistar a benevolência é uma expressão já muito usada no Velho Testamento, porque a gente vai perceber que, com as palavras do achar graça, está lá na Gênesis, a gente vai encontrar em Juízes, né? Em outros textos. Então, nesse anúncio da próxima maternidade de Maria, é feito aí com expressões semelhantes às que foram ditas por outros espíritos, né, por outros anjos, mensageiros, para anunciar o nascimento de Ismael, como a gente vê lá na Gênesis, e de Sansão, como a gente vê em Juízes. Então, o nome do anjo, né, que o anjo fala, é Jesus, Yoshua no hebraico, né, que na verdade é uma transliteração
né, com o sentido de Yahvé salva, Yahu salva. Né? Então, na previsão de Isaías é dado o nome de Imael, ou Emmanuel, Emmanuel, né? Deus é conosco. Jesus significa o anjo ser grande, será chamado o Filho do Altíssimo, né? É um título que era dado aos reis da antiguidade, como a gente vê no segundo livro de Reis, no livro de Crônicas. Né? Então, a gente vê que o menino receberá o reino de Davi, que ele ocupará no futuro. E seu reino não terá fim. Então, é interessante a gente ver que a palavra que é usada no grego também tem o mesmo sentido do seu derivado latino, né, que em português é interessante, né, que é século, evo, uma vida, e é empregado no sentido lato de futuro, né, de que continuará, eterno. Não é exatamente eterno nessa palavra como é usada, porque eterno é o que não tem princípio nem fim. Aí seria mais como infinito. Na segunda parte do versículo, ele esclarece bem a ideia quando ele diz que o seu reino não terá fim. Ou seja, se a palavra tivesse apenas o sentido de eterno, não havia razão para que na segunda parte do versículo, nem mesmo invocando-se, aí no caso a técnica da repetição na situação da poesia hebraica, né? A gente percebe que com Zacarias o anjo se apresenta, porque na verdade o intelecto quer saber de tudo, põe tudo em dúvida, né? Ele pede credenciais, ao passo que a intuição não repara no intermediário. Ela apenas sente a verdade em suas palavras. Não interessa a intuição, né? Não está interessando aí quem diz, mas sim o que diz. Qual é a resposta do mestre à indagação aflita da criatura que humildemente se julga indigna de receber uma tão grande graça, embora não duvide da própria graça, né? Na verdade, ela percebe que ela é pequena, então ela vem trazer uma certeza da realidade. Conquistaste benevolência da parte de Deus. Não é propriamente aí um merecimento no sentido de haver a criatura dado algo mais do que devia, com isso merecendo, na verdade, uma espécie de recompensa, um troco, ou como se estivesse comprando a benevolência. Não. Na verdade, a gente percebe que há uma sintonia natural da criatura que possibilita receber as emissões, ou seja, a benevolência divina, dadas a todos indistintamente. Bons e maus, sábios e ignorantes, santos e criminosos. E aí, como a gente vai ver, que essa sintonia, na verdade, é obtida pelo que a criatura e não pelo que sabe. Né? A gente vê que não é pelo que faz. Na verdade, tendo conseguido essa sintonia, a criatura, como diz Pastorino, pode conceber em seu ventre, olha que símbolo interessante, receber em seu coração um filho que é a sua salvação, Jesus, ou seja, Yahvé salva. Então esse nascimento, na verdade, é uma expressão que usamos por falta de um outro vocábulo mais exato. Assim como ao nascer a criança aparece, é vista, tocada, sentida, embora ainda não tenha começado a existir nesse momento, na verdade, né? Porque inclusive seu corpo já existia no ventre, o eu supremo, na verdade, consiste apenas na verificação de nossa parte de que ele existe. Então, para Pastorino, realmente já existe esse eu supremo dentro de nós, mas ainda oculto, ainda não compreendido, não sentido. Quando se revela, quando se torna sensível, nós dizemos que ele nasceu, ou seja, que ele se manifestou, que ele foi posto para fora, desentranhado. Então, quando nós descobrimos, dizemos que ele nasceu. Então, esse eu supremo, na verdade, será grande e é o Filho do Altíssimo, porque justamente é a centelha que emanou de Deus, que emanou dele, do foco incriado, e terá por todo o resto da sua existência
o trono de seu pai amado, Davi. A palavra Davi aí, né, amado. Então vimos que Deus, o amor, se manifesta como o verbo criador, que é o amante, e como o criador, o filho amado. Então a gente vai ver que o eu supremo, na verdade, é a individualização de um raio divino, isto é o filho do Cristo, o amado. Pode ser justamente por isso chamado de filho do amado, ou filho de Davi. Então a gente vê que seu reino não terá fim sobre a casa de Jacó. E a palavra Jacó significa o que suplanta, ou o que segura pelo calcanhar. Olha que interessante, né? Exprime então aí a personalidade que durante milênios suplanta a individualidade, abafando a individualidade totalmente. Então, quando Jesus surge, ele assume o trono de Davi. E ele passa aí a reinar sobre a casa de Jacó, sem fim. Isto é, nunca mais a individualidade vai sofrer com o domínio da personalidade. Então, voltando novamente, mais uma vez, ao texto bíblico, ao texto de Lucas, a gente vai ver que ele diz assim: então Maria perguntou ao anjo, como será isso, uma vez que não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo, um Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o nascituro será chamado Santo, Filho de Deus. Isabel, tua parenta, também ela concebeu um filho na sua velhice. E já está no 6º mês aquela que era chamada estéril, porque vindo de Deus, nada será impossível. Disse Maria então, eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Nossa, essa parte, geralmente eu me emociono, fico realmente arrepiado. Então a pergunta de Maria aí, no caso, difere muito da de Zacarias. O sacerdote vai perguntar, como saberei que isto é verdade? O que exprime aí uma dúvida a respeito do que Gabriel está afirmando. Já Maria tem uma outra indagação. Ela diz assim, ó, como se dará isso se não conheço o homem? Ou seja, aí a gente percebe que existe um pedido de explicação. Ela crê que são verdadeiras as palavras, mas quer saber o modo de agir para resolver o caso. E aí é respondido, né? É importante a gente perceber. Conhecer homem ou conhecer mulher é um eufemismo usado entre os judeus para designar claramente as relações sexuais, né? O coito sexual, que era empregado aí um vocábulo em aramaico que representa justamente isso. Então, Maria, que era uma jovem noiva, não tinha ainda, e por isso é usado no presente do indicativo, ela diz, não tenho. Então, não tinha ainda um comércio sexual. Então, para Gabriel, era necessário esclarecer que a concepção se deverá dar de imediato, sem esperar que o casamento se realize. Então, o anjo vai explicar que ela conceberá um Espírito Santo, ou seja, um Espírito já santificado. Em grego, aqui também não aparece um artigo denotando uma indeterminação. Na verdade, é um Espírito Santo, não é o Espírito Santo. Um Espírito santificado descerá sobre ela, né, é justamente esse o texto que está lá escrito em grego, e acrescenta que a força ou poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Parece aí uma alusão clara à Shekinah da mística judaica. Nesses casos, qualquer contato sexual, mesmo que fora do casamento, será abençoado, né? Digamos assim. Deus não está sujeito às leis humanas, óbvio, né? E nem das sociedades e nem dos estados. Então o casamento, na verdade,
é um ato instituído pelos homens, como lembra Pastorinho, a fim de evitar os abusos, a fim de manter a humanidade organizada. Mas Deus simplesmente criou as plantas, criou os animais, criou os homens que são dotados aí da questão da sexualidade para que se unissem, produzindo filhos, a fim de que sua obra não perecesse. Então, o Pastorino vai dizer que qualquer restrição é meramente humana e não divina. Então, no caso, em apreço, isso está claro, né? Então, tanto assim que mesmo fora do casamento, Maria receberá em seu ventre um Espírito Santo, que será chamado Filho de Deus. E aí Pastorino vai dizer que logo a seguir é acrescentado aí o título de comprovação que Isabel, parenta de Maria, não se sabe qual é o grau de parentesco, as pessoas falam que ela era prima, né? Também terá um filho, apesar da idade e de ter sido estéril, já estando no 6º mês de gravidez. E daí aduz, né? Vindo de Deus, nada é impossível. A expressão do texto original é nenhuma palavra é o equivalente aí, na verdade, do hebraico, do termo hebraico que tem, na verdade, muitas vezes significa isso, né? Muitas vezes, o sentido de coisa, ou seja, coisa nenhuma, nenhuma coisa é a mesma coisa que nada, né? Na verdade. Então a resposta de Maria, na verdade, é uma aceitação plena, uma conformação total. Eis a escrava ao Senhor. E mais, faça-se em mim conforme dizes. A expressão aí, faça-se, na verdade, é muito mais forte, né, do que outros termos em grego utilizados, como, por exemplo, no Pai Nosso. A gente vê que a gente exprime o desejo de que se faça, mas deixando livre quanto à época em que se realize. Já no caso da fala de Maria, que é o caso presente aqui da nossa análise, o faça-se que Maria fala aí expressa, na verdade, o desejo e uma quase ordem de que se faça já. É, na verdade, uma visão aí de que, cumprida a missão, aí o anjo já poderia se retirar, porque a própria intuição, sobretudo levada pelo intelecto, supõe que deseja que alguém lhe dê a iniciação. Ela espera que o milagre se dê através dela, certa de que o grande encontro se realizará por meio de uma palavra mágica ou de um gesto cabalístico ou de um rito exótico, como diz Pastorino. Então, essa é a estranheza manifestada por Maria, na verdade, que simboliza aí a intuição, como a gente está falando, né? Quando diz que não conhece homem, que não está em contato com um iniciado, com um adepto. Então, o homem de Deus, que é Gabriel, esclarece, na verdade, que não é disso que se trata, que não há homem que possa, na verdade, resolver esse caso. É o Espírito Santo que está dentro dela, o Senhor é contigo, né? E que se manifestará e que ela será envolvida por sua sombra. Trata-se aí da Shekinah, tão conhecida da tradição judaica, né, da mística judaica, do cabalismo. E a gente vê que todas essas experiências do encontro com o Eu Supremo, na verdade, segundo o testemunho dos que conseguiram em qualquer das correntes religiosas ou filosóficas, né, tem um ponto em comum. A criatura se sente envolvida por uma intensa luminosidade, que é, na verdade, comparada a uma espécie de relâmpago, a um incêndio, enquanto ela mesma se expande ao infinito. Ela mesma se mergulha, desfazendo-se nessa luz. O mergulho na luz é a descida na Shekinah. Então, justamente por essa razão, o homem novo que daí nasce é chamado de santo, de filho de Deus. Então, para incentivá-la
a dar esse último passo, Gabriel vai licitar o exemplo de Isabel, que é justamente sua parenta, ou seja, de todos os seres parentes nossos que atingiram, né, o grau de adoradores de Deus, Elisheba, Isabel, a palavra Isabel, que se encontra do mesmo ponto evolutivo no penúltimo degrau, no 6º mês, ou seja, que está aguardando a iluminação, apesar de que dessa ninguém esperasse nada, né, porque ela era julgada como incapaz de consegui-lo, ela era julgada como estéril. Então, após tantos anos de tentativas infrutíferas, ou seja, de esterilidade, e como coroamento, ele conclui dizendo: nada é impossível a Deus. Vencida e convencida, Maria então se submete com a humildade máxima à vontade de Deus. A humildade real aí, no caso, na qual a criatura se entrega como escrava, na verdade, para obedecer em tudo e sempre, sem reconhecer nenhum direito para si. É um caminho único que leva ao encontro com o eu profundo. Mas essa humildade aí necessariamente precisa querer que se realize o ato. Essa humildade precisa se entregar total e plenamente, sem impor condições, sem nenhum tipo de reserva. Aí Pastorino diz que isso acontece porque, embora sendo, como é, a causa de tudo, Deus é a humildade máxima. Jamais se mostra, jamais assina suas obras, jamais pede uma retribuição, uma recompensa de nenhum dos benefícios prestados. E, na verdade, a vida de Deus, se a gente pode falar dessa forma, toda se resume em servir a todos, dando tudo de graça, sem distinção alguma, sem nenhuma distinção de nada. Então, por isso, quando a criatura atinge o grau de perfeição, uma perfeita humildade, que é aquele momento em que ela encontra Deus em si, por uma questão de sintonia vibratória, e passa a viver um com Deus. Então, isso aconteceu inclusive com Maria, no momento em que ela se conformou plenamente com a vontade do Pai. Ou seja, naquele momento ela aniquila o ego, aniquila a sua própria vontade pequenina, anula a sua personalidade. E aí é nesse momento que concebe-se Jesus, ou seja, que ela encontra dentro de si, dentro do seu coração, o Filho de Deus, o Cristo, né, que nasceu virginalmente, ou seja, sem obra nem intervenção do homem. Então, esse sublime simbolismo, como diz Pastorino, que a gente aprende desse trecho de Lucas, vai trazer para a gente sobre as circunstâncias, na verdade, que aconteceram na Palestina há pouco mais de 2000 anos. Né? São lições de valor inestimável para o nosso aprendizado, nosso crescimento. Né? Me faz lembrar essa fala de Maria, a fala de Paulo de Tarso, quando ele cai no caminho de Damasco e diz: Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Pois bem, é exatamente essa entrega, né? É o convite para que a gente consiga fazer com que a nossa personalidade possa sucumbir à nossa individualidade, para que a gente possa ser o mais completo que a gente pode ser. E para se tornar isso, a gente precisa realmente reconhecer a nossa pequenez. É dentro da humildade, da servidão que a gente consegue fazer isso. Então, muito exemplo aí para seguir, não é verdade? Bom, semana que vem a gente está de volta e vai continuar esse estudo maravilhoso, sabendo um pouquinho mais sobre esses personagens tão caros e tão simbólicos para a nossa existência, que na verdade remetem a questões nossas. Grande abraço, até lá!